Bom dia! Como vai você? Tudo bem? Muito bem, hoje nós estamos para ministrar mais uma aula sobre o músico e a sua vida com Deus. Eu espero que no transcorrer da lição você possa entender bem o que nós lemos e possamos aplicar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e vamos então ao estudo. O primeiro tópico a discorrermos será o valor do músico perante Deus. Dentre os diferentes dons que Deus deu a pessoas, o dom da música é especial. A linguagem musical é um dos principais meios de adoração. No céu, há muita música. A inspiração diz que a melodia de louvor é a atmosfera do céu. Olha só o que está escrito em Apocalipse capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 a 11, Isaías 6, 2 e 3. Ao redor do trono de Deus existem seres que o louvam dia e de noite. Que maravilha, né? Louvar a Deus de dia e de noite. Também essa deve ser a vida do adorador. Deus ama a música, Ele é o criador da música. Entretanto, mais do que a música, o nosso Deus ama o músico. Pessoas são o principal objeto do amor divino. O músico tem grande valor perante Deus. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Não somos nós que escolhemos a Deus. É Ele quem nos escolhe. João 15, 16. Por quê? Fica a pergunta. Resposta. Porque somos importantes para Ele. A iniciativa da adoração não é nossa, mas do Senhor. Ele opera maravilhas na nossa vida e nos enche da vontade de adorá-lo. A música de adoração não é meramente uma manifestação artística. É muito mais do que isso. Adorar a Deus com música significa dedicar o dom que Ele nos deu para reconhecer a sua soberania, o seu poder e principalmente a sua bondade e o seu amor para conosco. Se o coração do músico não conhece esse amor, a música que ele apresenta, mesmo que com boa qualidade técnica, não agrada a Deus. Reflitamos um pouco o que nós dissemos. Em Israel, o músico era chamado e escolhido especialmente para servir a Deus no ministério musical levítico. Então não era só cantar bem que ele era chamado para cantar. Não era só expressar corporalmente os gestos que a música requer, mas ele era chamado e escolhido para ser músico. Olha só o que diz em 1 Crônicas 25, 11. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para si ministros, os filhos de Asaf e de Amã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com símbolos e com saltério. Que maravilha, né? Eu espero que você, músico, esteja enquadrado dentro desse parâmetro. Segundo tópico, a importância do músico na igreja. A música é um dos elementos essenciais do culto, juntamente com a oração e a pregação da palavra. Então, um completa o outro, porque um sem o outro não se completam. O músico é importante para a igreja porque ele é o agente usado por Deus para louvá-lo no culto através da música. Não nos referimos apenas ao cantor ou instrumentista que integra os grupos musicais, mas aos adoradores que cantam no culto, ou seja, toda boa congregação que no momento do canto congregacional constitui a voz da igreja que louva. O louvor congregacional tem primazia sobre as demais apresentações musicais. Por isso, não se deve cancelar um hino de congregação em favor de uma apresentação especial. Pesado parece, né? O canto não deve ser sempre feito por uns poucos. O mais frequentemente possível, una toda a congregação.
Então toda a congregação deve se expressar a Deus num ato de louvor e de adoração. Mais um tópico, a influência do músico na igreja. Esse tópico é dedicado especialmente aos músicos que se colocam à frente da congregação e apresentam um louvor dirigido a Deus. São músicos que abrilhantam as reuniões com louvores especiais. Você já parou para pensar, músico, adorador em potencial, um culto sem música? Seria como se nós observarmos um jardim. Mas onde estão as flores? Não, as flores ainda não foram plantadas ou elas não existem. É só o terreno preparado. Assim seria o culto sem a música. O músico que se apresenta perante a congregação possui uma influência enorme. Por quê? Eu explico. Durante a apresentação musicais, os olhos de todos estão postos nele, ou prontos para olhar para ele. B. A música que ele apresenta pode pode edificar ou prejudicar o culto. Aos olhos da congregação, o músico que se apresenta regularmente nos cultos representa a igreja. O que ele faz e como se comporta assume especial relevância. A conduta do músico não apenas durante a apresentação musical, mas também na vida pessoal determinará a sua influência será um bom perfume, 2 Coríntios 2,15. Ou não. Ao músico se aplica perfeitamente o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu jovem Timóteo. Qual será esse conselho? Vamos ver? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Então, este conselho do apóstolo Paulo não se refere somente ao pregador da palavra, mas todo adorador em potencial, ao músico, ao pregador da palavra, ao pastor, ao evangelista, ao missionário, ao cooperador, ao mestre da palavra. Nós devemos procurar apresentar a Deus da melhor maneira possível, da melhor forma possível, tanto na pregação da palavra quanto no louvor a Deus. No mundo, boa parte dos músicos é conhecida por seus comportamentos extravagantes e imorais. Em consequência da má influência dos ídolos da música, milhões de jovens enveredam pelo caminho do vício e da desgraça. Mas entre os crentes não deve ser assim. Quanto maior o talento musical que o músico recebe, maior é a sua responsabilidade de desenvolvê-lo para a glória do Senhor, exalando um bom perfume para os que o cercam. Que maravilha, né? Já pensou se nós apresentássemos a Deus de qualquer maneira, a nosso bel prazer, para onde o nosso nariz apontar? Mas não deve ser assim. Os músicos mundanos, quanto mais relaxados, quanto mais imorais, mais aplausos recebem. Mas o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo de Deus, não deve ser assim. Ele deve ser exemplo para si primeiro e para toda a congregação e para todos quantos estão assistindo. Reflitamos. O músico deve glorificar a Deus não apenas quando exerce a sua arte, mas em todos os aspectos de sua vida. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tanto quanto pregar, tanto quanto orar, tanto quanto cantar, tanto quanto apresentar, deve ser feito da melhor forma possível e para a glória de Deus. O que Deus espera do músico? Muitos pensam que Deus nada pede do ser humano. A vida cristã seria apenas de privilégios, não é? Sem nenhum dever. Obviamente, essa teoria é equivocada e antibíblica. Entretanto, tal ideia exerce especial influência entre os músicos. É comum o pensamento de que Deus exige do músico apenas qualidade e perfeição técnica. De fato, Deus pede que a música lhe seja apresentada com o melhor
com a melhor técnica possível, Salmo 33, 3. Mas isso não é tudo. Ele pede muito mais. Apesar de apresentar-se diante de uma plateia, não somente a ela que o músico deve se dirigir. O principal destinatário do nosso louvor é Deus. Por que, querido? Por que nessa reflexão pequenina? Porque nós não assistimos o culto, nós prestamos um culto a Deus. Quem assiste o culto inteiramente é Deus. Ele é o objeto da nossa adoração. O cântico deve ser dirigido a Ele. De outra forma, é pouco mais do que uma exibição do eu. A música não existe por causa de si mesmo, mas como uma oração, como um mero de nosso aproximar de Deus. Você está entendendo? Eu espero que sim. Humildade. O verdadeiro adorador reconhece a sua indignidade perante o Senhor. Alguns músicos, porém, se esquecem de que estão na presença de Deus e adotam uma postura orgulhosa ao se apresentarem em público. Eu canto bem, eu me expresso bem, eu tenho uma boa dicção, a minha voz é maravilhosa. Mas nós, como músicos, como verdadeiros adoradores do potencial, não devemos ter essa jactância ou jactar-se dessas coisas. O talento musical não raro incentiva o orgulho e o desejo de exibição. E os cantores não dedicam, senão, pouca atenção para o culto a Deus. A música, em vez de levá-los a lembrar-se de Deus, leva-os com frequência a esquecê-lo. É o que nós estamos vendo aí, milhões de cantores evangélicos tropicando uns aos outros. Poucos têm sucesso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Todos cantam, mas poucos são os cantores. A boa qualidade técnica é insuficiente para que o músico agrade ao Senhor. Apenas o louvor que flui do coração humilde chega ao terceiro céu. A música que produzimos, ainda que seja apresentada com esmero, é imperfeita aos olhos de Deus. Os nossos louvores alcançam o trono do Pai somente depois de serem purificados pelos méritos de Cristo. A falta de humildade bloqueia a ação da graça. A falta de humildade bloqueia a ação da graça. A graça de Deus dispensada a nós, que não merecemos. A falta de humildade pode bloqueá-la. 1 Pedro 5,5 diz: E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Gratidão. O músico também deve ser grato. Humildade e gratidão estão intimamente relacionadas quando reconhecemos a maravilha que Deus opera em nossa vida. Nos prostramos humildemente perante Ele, em gratidão. A adoração é uma reação às coisas que Deus fez e faz em nosso favor. Ele nos enche de bênçãos em resposta. Nós o louvamos. A gratidão é o principal motivo de adoração. Ao vermos a bondade e a misericórdia de Deus, percebemos quão digno Ele é o nosso coração. Ele é e o nosso coração sente o desejo de louvá-lo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo dizendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, 18. Então também nós devemos ser gratos a Deus por nossa voz, pelo nosso perfil, pela nossa humildade, pela nossa gratidão. Nós devemos agradecer a Deus, queridos, por tudo que Deus nos tem, pela noite de descanso que Ele nos deu, pelo novo dia de vida, pela misericórdia dele que se renova cada manhã. Comunhão com Deus. Aqui nós vamos caminhando para a primeira parte da nossa reflexão. Comunhão com Deus. O segredo da vida cristã vitoriosa é a comunhão com Deus. A vida cristã sem um relacionamento pessoal com Cristo
é um alto engano. Alguém já disse que, como o ar é para os pulmões, assim também a oração para a nossa alma. A oração deve ser o estilo de vida, assim como nós temos nosso estilo de vestir, o nosso estilo de cabelo. E a comunhão com Deus é o segredo para um sucesso tremendo. Uma espécie de o segredo da vida cristã vitoriosa é a comunhão com Deus. A vida cristã sem um relacionamento pessoal com Cristo é um alto engano, uma espécie de cristianismo falsificado. Quando nós brincamos muito que é falsificado, nós dizemos Paraguai, né? A comunhão tem para a vida espiritual a mesma importância que a alimentação tem para o nosso corpo físico. Se não nutrirmos o nosso relacionamento com Cristo, seremos fracos e, por fim, espiritualmente mortos. Para que tenha uma vida devocional satisfatória, o músico deve a. Separar um tempo diário para consagrar a Deus através da leitura da palavra e da oração. Não se pede a dedicação do dia todo, mas certamente é necessário dispensar mais tempo para a comunhão do que usualmente fazemos. Faria muito bem para nós passar diariamente uma hora refletindo sobre a vida de Jesus. Se o músico não tem condições de dedicar uma hora por dia ao Senhor, que separe meia hora ou 15 minutos, mas é importante que a comunhão seja diária. Dedicar tempo a Deus todos os dias é extremamente importante. E quanto mais tempo, melhor. Então, a primeira coisa para que nós tenhamos uma vida devocional satisfatória como músico deve ser separar tempo para Deus, tempo diário. Não adianta nós tentarmos fazer algo. Às vezes nós estamos tão empenhados na obra de Deus que nós esquecemos do Deus da obra, não é? É engraçado. Essa nova onda aí do MDA, ele tem uma sigla que eu acho muito importante. TSD, tempo a sós com Deus. Esse é o tempo que o músico deve ter. B, separar tempo para comungar sozinho com Deus. Os cultos em família e na igreja são importantes, mas não substitui a devoção particular. Já fiz o meu culto com a família, mas tudo bem, isso deve ser feito e deve ser muito bem feito, e parabéns para quem faz. Mas a comunhão particular com Deus, através do ministro de Deus, deve ser bem feita, e ele sozinho com Deus. O tempo que os seus pais ou irmãos na fé dedicam à comunhão não contam em seu favor. O alimento não nos aproveita se não ingerirmos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Da mesma maneira, Cristo fica sem valor para nós se o não conhecemos como Salvador pessoal. C. Separar tempo para comungar sozinho no início do dia. Jesus Cristo começava sempre seu dia retirando-se para orar sozinho no seu Getsemane. Aliás, todos nós, eu tive um pastor de homilética que dizia que todos nós devemos ter o nosso Getsemane. O nosso Getsemane não deve ser um jardim florido ou de plantações, mas deve ser aquele lugar que nós escolhemos para nós e o consagramos. Aqui vai ser o meu Getsemane. Então aqui será feita a leitura da palavra de Deus, aqui será apresentado os cânticos, aqui será apresentada a minha adoração. Esse é um dos segredos da vida devocional feliz. Muitos deixam para orar e ler a Bíblia à noite, quando já estão cansados. Se a devoção for a primeira coisa do dia, mais vitórias serão alcançadas. Experimentemos comungar com Deus de manhã. Ele nos ajudará a fazer disso um hábito. A última reflexão dessa nossa primeira parte é: o louvor convém aos que temem ao Senhor. Louvar exige uma preparação espiritual prévia. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Salmo 33, 1.
Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei louvor e louvarei com toda a minha alma. Salmo 108:1. Eu espero que você tenha ouvido, entendido o que eu li, e entendido o que eu falei, e que Deus te abençoe nessa primeira parte, em nome de Jesus.